Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas notícias do Timão. Bakayoko está livre no mercado e quer jogar no Timão. E Augusto Melo é expulso do Corinthians. Vamos acompanhar aí. Vamos falar muito mais de Copa do Mundo, Brasil, as seleções adversárias. Mas ontem a limpeza continua sendo promovida e com força no Corinthians. Augusto Melo está fora também. Mais um que segue o caminho da exclusão, assim como aconteceu com André Sanches. E mais gente aí, vai escapar não. Quando Augusto Melo foi eleito presidente do Corinthians em 2023, a festa da torcida foi imensa e não faltou nem mesmo quem o carregasse. O Corinthians terá o maior choque de gestão já visto dentro dessa instituição. Pode ter certeza disso. E desta vez com pessoas qualificadas, pessoas técnicas que nós não vamos abrir mão. Planejamento, contratações, vendas, e é isso que nós vamos fazer. Ontem à noite, essa mesma massa que o carregou no colo encheu a frente do clube, só que desta vez para comemorar a sua expulsão do quadro associativo. Segundo o Conselho de Ética, Augusto cometeu uma infração estatutária gravíssima e, por isso, o caso foi enviado para votação no Conselho Deliberativo. A falta em questão aconteceu em maio do ano passado, quando ele já havia sido afastado da presidência por decisão desse mesmo Conselho e tentou retomar a função que, naquele momento, já era ocupada por Osmar Stabile. Augusto invadiu a sala em que Stabile despachava junto com alguns apoiadores, gerando uma situação absolutamente desconfortável. Teve um momento que eu pedi para a PM sentar no meu lugar lá para que eu pudesse ir usar o toalete, que estava difícil e eles queriam sentar de qualquer jeito na mesa. Foi o conselho que me colocou de volta. É só cumprir no estatuto, tem que cumprir o estatuto. Antes da votação, os advogados de Augusto tentaram, com uma liminar, suspender não apenas a reunião, como todo o processo, mas não obtiveram sucesso. Depois, ainda lamentaram o resultado. 147 conselheiros votaram pela expulsão de Augusto Melo do quadro de sócios do Timão. 5 foram contrários e houve também 4 abstenções. Na semana passada, outros 2 ex-presidentes já haviam deixado o quadro associativo do Corinthians. André Sanches foi expulso em votação do Conselho. Já Duílio Monteiro Alves renunciou ao seu título de sócio. Eu acho que toda expulsão de quadro associativo ou eventualmente uma renúncia, como aconteceu no caso do Duílio, nada há de se comemorar efetivamente, porque o resultado pode agradar uma boa parte, mas o grande problema de tristeza é o motivo pelo qual se gerou esse desfecho. Hoje a gente já estava predestinado que ele ia ser desligado. Então, praticamente a minha defesa foi paliativa. Eu vim aqui só cumprir um ritual deles. Mas agora a gente judicializou, vai para a justiça. Eu acho injusto, porque você não consegue oferir qual foi a conduta dele nesse sentido. Porque não foi feita prova, é muito complicado. Augusto também responde a processos na Justiça por furto, associação criminosa e lavagem de dinheiro, por conta do seu envolvimento em irregularidades no caso Vaidbet, antiga patrocinadora master do Corinthians. Quando eu estava do lado dele, eu não sabia que ele era um golpista e tinha planejado roubar o Corinthians. Eu acho que foi feita a justiça, só isso. Porque a pessoa que, segundo a polícia e o Ministério Público, começa a arrecadar antes de entrar no clube, isso eu nunca tinha visto. No primeiro dia eu descobri que ele estava roubando o Corinthians, um contrato da Vaidbet. E eu falei para ele, arruma isso aí que senão vai dar treta. E não deu. Muitas ações de Augusto Melo continuam repercutindo até hoje, como o fato da FIFA ter condenado quem ama, cuida. a pagar $850 mil pela extensão do empréstimo de Thales Magno. O Corinthians foi notificado no dia 4 de março do ano passado pelo New York City, dono dos direitos do atleta, quando Augusto ainda era presidente, mas não acertou o que devia ao clube norte-americano. Os advogados corintianos recorreram à Corte Arbitral do Esporte. Se o pagamento não for realizado, o Timão corre o risco de sofrer mais um transfer ban. Ronaldo, vamos por partes. Depois a gente fala da questão financeira, começando pela exclusão do quadro de sócios do Augusto Melo, outro presidente recente
que prometia mudança, que era de um lado oposto àquilo que vinha sendo praticado e mal praticado no Corinthians. E aí decepcionou, acabou sendo retirado do poder e agora, nessa votação, nem sócio mais é do clube. Só que a Justiça continua trabalhando e observando tudo. Depois de praticamente 16, 17 anos da renovação de transparência, que todo mundo não queria mais no clube, o Augusto Melo seria o cara para mudar a chave, para sair daquele ranço que tinha a renovação de transparência. Aí ele vem e apronta uma dessa, com os torcedores, com a nação. Então, acho que o momento é de tristeza, assim, como falou o Pantaleão, aí, que é o presidente do conselho. É difícil o torcedor, e é difícil o Corinthians respirar. O Corinthians é tão grande, que consegue respirar com todas essas coisas ruins. Ainda tem mais gente lá dentro, que o conselho já está de olho de ética também. São alguns que fizeram parte desse tempo todo da renovação de transparência, que estão lá ainda, que é no caso o Adriano, que é o irmão do Duílio, que está lá dando risada ainda. Está escapando dos tiros para lá e para cá, mas uma hora vai acertar. Alguém vai pegar ele, vai colocar ele para fora, porque é outro cara que fez mal pro clube também. Muita gente lá ainda. Então o Corinthians respira. Só que quem pulou fora, para ficar bem claro aqui para vocês aí, ó, ficar bem claro, pode renunciar, pode ir embora, pode correr, mas já está no Ministério Público e o Conselho também já está fazendo o levantamento para ver o que foi, viu, Duílio? E o seu irmão também, Adriano, nesse caso. Todos que lá estão, que fizeram mal para o clube, pagarão por isso sim. Até na invasão que tiveram na sala aí também, todo mundo será julgado e todo mundo será colocado na porta para fora do Corinthians. Aquele sabão que ficou ali, que a torcida jogou ali, vai muita gente se enroscar ali e vai sair pro lado de fora. Vai limpar sim, de um jeito ou de outro. O Corinthians vai respirar. Sem vocês que acabaram, vocês acabaram com o clube, mas um clube grande como é o Corinthians, ele respira, ressuscita e vai para a luta. E é o que nós vamos mostrar para vocês aí. A torcida vai mostrar, todo mundo vai mostrar para vocês. O Ministério Público também. Ele não vai deixar de atuar porque você correu. Uma hora vai chegar. É isso. Agora, Cicinho, a gente vê um contraste. A torcida do Corinthians só aumenta, cada vez mais presente, mais forte, mais vibrante dentro do estádio e no dia a dia do Corinthians. Em contrapartida, quem comanda o Corinthians nos últimos anos foi destruindo. O Corinthians hoje é uma força absurda, mas é a maior dívida do futebol brasileiro. É o clube pior administrado em termos financeiros e até éticos do Brasil. E aí, em campo, ainda continua dando resposta, se apresenta, mas fora é muito bagunçado. Exatamente, e esse é o grande fator do Corinthians, né? O torcedor ter abraçado a causa. Se não fosse o torcedor para abraçar a causa do Corinthians, talvez o Corinthians já não existisse mais, né? Por tamanha irresponsabilidade dessas pessoas que entraram, poderia fazer história com esse clube grandioso que é o Corinthians, mas entraram por uma história negativa, né? Levando o clube quase à beira da falência, mas o Corinthians, ele vai respirar exatamente porque o torcedor abraçou a causa, a limpeza está sendo feita e vai mudar esse quadro, que é um clube que fatura muito e hora que pegar, hora que essa gestão que está demonstrando aí ser responsável, pegar e tranquilizar tudo, o Corinthians vai pagar suas dívidas porque tem caixa para isso e assim, a gente obviamente que é adversário, mas nunca torce para que a responsabilidade prevaleça num clube grande como é Corinthians, como é São Paulo, como é Palmeiras, enfim, tantos outros. A gente torce para que esses clubes se regularizem e viva sucesso aqui, assim como está acontecendo com o Palmeiras e com o Flamengo. E o Corinthians está dando um exemplo disso e que isso continue sendo copiado por demais clubes aí grandes do Brasil. E mais um problema pode surgir esse transfer ban pelo empréstimo não pago do Thales Magno, que acabou nem dando muito certo, né, Rona? Não, pelo futebol que ele apresentava, não condiz com também deixar de pagar, né, Cici? Já que trouxe o cara, tem que ter feito o pagamento. A verdade é essa. Agora, tem que responsabilizar também quem fez um contrato desse, que no caso parece que foi o Augusto que fez esse contrato também. É outro que agora está fora, quer dizer, responsabilizar, vai cair de novo sobre o clube vai sofrer novamente e o Stabile vai ter que se virar aí também. Agora, o Conselho de Ética também está chamando o Stabile para que ele mostre as contas, para que ele limpe, que ele possa se defender de algumas acusações. Então, o Corinthians está sendo passado a limpo no momento que precisa também ter as contas limpas e o nome limpo para poder contratar. É um momento difícil para o Corinthians. Muito bem, já mais Seleção Brasileira. Fala. Não, é uma brincadeira que eu vou fazer, mas ela é válida. Eu recebi uma informação ontem
que as malas do Memphis, algumas foram para sua casa, para você guardar, é isso? Não. É isso que eu ia falar. Bom, outro dia... Tá guardando as malas lá? Outro dia a conversa que estava mais perto, que o Isso. Memphis estava afim de ficar, porque é trapper, não sei o quê, e estava ajudando, não é? A conversa era essa, que, pô, tá se aproximando, vai ganhar menos, vai ficar e tal. Agora, informação do Samir Carvalho, que isso já saiu do hotel Rosewood, que custa uma bala lá por mês pro Corinthians. Esse nome, hein? E suas 30 malas já estão num container. Isso significa o quê? Que ele vai só sair do hotel durante a Copa? Muito provavelmente deve ser isso. Eu imagino que seja isso, porque a última informação que eu tenho, pelo menos, é que a coisa estava bem encaminhada para dar tudo certo, para que ele fique e tudo mais. Ele deu uma entrevista ontem lá no CT da Seleção da Holanda e até contou que ele queria ter jogado na reta final alguns minutos a mais, mas não conseguiu, porque teve aquela intercorrência da recuperação, o exercício que foi feito de maneira errada e abriu o músculo dele de novo, tal. Lembra dessa história toda? E aí ele fala um negócio que é interessante, que ele fala que ele queria ter jogado uns 70, 75 minutos pelo menos contra o Platense. Só que no intervalo o Diniz falou, olha, Memphis, isso é uma Libertadores, tem um time argentino do outro lado, para você chegar numa condição boa. Eu te coloquei para começar jogando. É melhor você sair. E ele fala, vai são e salvo para jogar a sua Copa do Mundo. Então, eu estou te tirando no intervalo, porque eu estou te preservando. Do outro lado, tem um time argentino. Ele, o Memphis, contou que o Diniz, no vestiário, explicou isso para ele. Chamou os eunucos lá no vestiário, abanaram bem. E aí explicou isso, que falou, sai porque realmente aí te preserva, porque é um time argentino, do outro lado, é uma Libertadores, e você pode ter problema. Então, depois da Copa, a gente vê tal, sai. Então, ele saiu no intervalo. Pelo menos é o Memphis que contou essa resenha de vestiário lá, agora na Seleção da Holanda, que confirmou a numeração. Ele é o Dezinho, 10, camisa né? 10. Ele também. gosta da 10, né? Mas de novo vai ser o 10 da Holanda lá. Ele gosta. Rapaz. Você já comprou a camisa da Holanda, não? Não. A 10? Não. Em termos de contratação, nada, tá meio parado. Camisa da Holanda é um flanelão enorme, né, cara? É linda. Em termos de saída também, por enquanto, nada, mas com aquela situação do Yuri, que eu acho que é só uma questão de tempo para pintar a proposta, o clube, e a gente saber o valor. E eu ficaria, repito, vou ficar falando isso até fechar a janela. Eu vou ficar muito surpreso se ele voltar a jogar com a camisa do Corinthians. É mesmo? Mas você estava um pouco mais... Não, muito surpreso. Todos os sinais que ele deu até agora, todos os sinais foram na linha de saída. A comemoração do gol do Barra, quando ele comemora estranho. Aí depois do jogo, dá aquela entrevista. Quero sair, novos ares, novos objetivos. Aí o Platense toma a vaia do torcedor quando é substituído pela primeira vez em 5 anos. E aí ele simplesmente para de correr, anda e vai, como se fosse, vocês estão me afrontando, eu vou afrontar vocês também, e vai andando. E aí, contra o Grêmio, todo mundo foi lá agradecer a torcida, ele vem para o banco, se despede, ele parecia despedir dos funcionários e sequer foi lá no torcedor. Então, os sinais estão todos aí, a gente vai pescando esse tipo de coisa. Eu vou ficar bem surpreso se o Roberto jogar com a camisa 9 do Corinthians as oitavas de final de Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Quem tem mais chance de ficar, Memphis ou Yuri Alberto? Com toda a dificuldade financeira, Memphis. Mesmo com toda essa dificuldade, dívida anterior, um tá querendo ficar, o outro tá querendo sair. Se eles não são uma mercadoria que você pega assim, é o celular, vai para cá. Eles são seres humanos, eles têm vontade, têm desejos. E o restante você tenta minimamente compor. O desejo de um é ficar e o desejo do outro é sair. Então, para mim, não tem muita dúvida. Assim. Se eu fosse apostar, eu apostaria mais no Memphis ficando do que no Yuri. Mas o fator que pode desequilibrar isso tudo é a Copa do Mundo, né? Não pro Yuri, mas pro Memphis. Ah, sim. Aí sim. Se ele jogar e tal. Porque... Se pintar a proposta, assim, você fala? Cara. Se ele fizer uma boa Copa e tal... Porque a Holanda é um bom time, né? Não é um super não é a Costa Rica, mas é isso. Pode cruzar o Brasil. Exato. Pode cruzar o Brasil. Então, assim, agora, o que eu achei legal, não sei se foi por isso, foi o Corinthians ter desocupado o quarto do hotel por 45 dias. É 45 dias a menos de uma bala que você tem que pagar. Até porque o contrato dele está acabando, né? Então, acho que já juntou as duas coisas e... Isso. Por isso você foi muito generoso em receber alguns pertences do Memphis. Não vai ficar abrindo as malas para ver o que tem dentro. Hein? Considerando o pacote todo, Massa, você podia ficar com um, Yuri ou Memphis? Memphis.
pô, você ganha o pacote todo, a grana que custa. E só para ajudar na... Só para ajudar Sei que por isso não pega. O Yuri já falou que quer sair. Eu não vou ficar com o jogador que quer sair. Só quero dar uma... Qualquer jogador. Só vou lembrar uma coisa. O Yuri tem um dos 5 maiores salários do futebol brasileiro, gente. Não achem que o Yuri ganha pouco e que ele não tem metas. Como o Yuri ganha um dos 5 maiores salários do país, gente. Ele renovou agora até 2030, num contrato absurdamente bom. Você está me perguntando? De 7 dígitos e ó... Só pode escolher um, certo? Com o pacote todo. Eu escolho aquele que quer ficar. O outro quer ir embora, vai embora. É isso. Simples. E a torcida do Corinthians tem isso, gente. Ela não vaiou o Yuri 5 anos, ela apoiou o Yuri na boa, na ruim, na mais ou menos. Teve momentos horrorosos. Nossa senhora, sequência, ele fez um gol nos últimos 14 jogos. Só pra vocês terem uma noção. Não teve uma encheção de saco. Ah, você deu entrevista? Você quer novos ares? Vai embora. Obrigado, amigão. Sabe aquela coisa assim, ó, a torcida é fria e calculista. Ela te abraça, te adora, cuida de você. A partir do momento que você fala não pra ela ou que você quer ir embora... É como se você não existisse. É assim o torcedor do Corinthians. Quem conhece esse clube sabe que é assim. Não é só do Corinthians. Acabou. Você pode ir embora, vai viver a sua vida e tá tudo bem. Seja feliz. É assim que é. Ninguém vai estar chorando pela saída dele, ninguém vai estar reclamando, quer ir embora. Faz favor, a porta é a serventia da casa. É assim que o torcedor do Corinthians sempre vai agir. E ele quis sair e é assim que o torcedor vai agir com ele. Para mim é simples. Ou o torcedor, ou parte da torcida. Eu odeio falar pela torcida toda. Fala aí. Diga lá. Eu acho que, na realidade, na comparação entre os dois, né, tem esse fator que desequilibra, né, a reputação de cada um com a torcida hoje, depois das declarações de Yuri, e tem a questão que o Memphis não vai significar para o Corinthians nenhum ganho financeiro, mesmo que o Yuri, a saída. Pelo contrário. Mesmo que o Yuri também não tenha, o Corinthians não tenha a maioria dos direitos e tal, seria uma possibilidade de entrar algum recurso. Na venda do Yuri, né? No Memphis não tem isso, né? Seria uma repactuação, mas estava pensando, ontem não, já estou até confundindo com os fusos, né? Foi na chegada uma das entrevistas do Ancelotti, várias para os colegas, que ele fala que o Brasil tem o privilégio de ter 2 dos 5 melhores jogadores do mundo. Na cabeça dele, o Vinícius Júnior e o Rafinha. Essa informação, ela não é uma informação qualquer que o Vessone fala. Então, o Corinthians ter 2 dos 5 maiores salários do futebol brasileiro é uma aberração. Num futebol dominado por 2 potências como Palmeiras e Flamengo, né? É uma aberração. É uma coisa para reflexão, né? E isso, ele tem um dos 2 maiores salários do futebol brasileiro desde que o Memphis chegou, por exemplo. Então, é anos e anos. Então, por isso que a gente fala, a folha de pagamento do Corinthians é gigantesca. E aí, esportivamente, a gente tem que ver qual vai ser a atitude a partir de agora. Se vai manter uma folha de pagamento desse porte ou se vai buscar uma solução diferente, né? De um time menos qualificado, possivelmente, mas mais adequado ao orçamento que o Corinthians tem. O Corinthians tem o orçamento que o Vessone falou, né? Só que o Corinthians, São Paulo, ninguém cumpre o orçamento, né? Desses clubes assim. Então, não, tem um orçamento para... 150 milhões tem que vender de jogador. Exato. 150 no ano. Exatamente. Tudo bem, o ano fecha dia 31 de dezembro, mas a janela maior é agora. O Yuri ajudaria, mas não seria desse. Um garoto ajudaria mais na venda para chegar num número de orçamento para negociação. E o que o Arnaldo está falando é porque o Corinthians só tem 45% do Yuri. Tem 50% e uma promessa de dar 5% para o empresário, que o Duílio fez. Então, acho que vai ser cumprida, então baixa para 45%. Ele não vai ser vendido por menos de 20, 25 milhões de euros, o Yuri. Isso eu acho que não vai ser. Então, nós estamos falando de, entraria 10, 12 milhões de euros, pelo menos, para o Corinthians. E no caso do Memphis, o contrato que agora está acabando, né? Ele vai ficar livre de novo. Se fosse vender durante o contrato... a cláusula é de 10 milhões de euros só. 5 para o Corinthians e 5 para o Memphis. Se chegar lá, a China querendo o Memphis, sei lá, a Arábia. É um valor quase que simbólico ali, pelo tamanho que é o Memphis e tal. Colocou ali. Quanto dinheiro, né? Já pensou? Para vender. 5 milhões de euros? Provavelmente não. Você não gosta de mim. Eu sei. Muito bem, então tá aí o Corinthians, que agora tá, né? Folguinha pro time. Volta dia 25. Volta dia 25 só. Vamos ver se
com mais definições. O fato é que a notícia do Corinthians hoje é o varrimento de 3 ex-presidentes. E no São Paulo? Alguma coisa sobre a possível venda de André, Ranieri ou Bidon? Tá perguntando aqui o Daniel Araújo. Ranieri também? Ranieri não. Ele tá perguntando. André teve alguma novidade, ô Bruno? O André foi aquilo, mantém-se o que nós falamos ontem. Depois do jogo contra o Grêmio, o telefone voltou a tocar, telefone do Corinthians, telefone dos representantes. Algumas conversas voltaram a desenrolar, mas por enquanto sem oferta oficial, seja para o jogador ou seja para o Corinthians. Mas estão à espera e o Corinthians naturalmente quer vender e trabalha para vender o André agora no meio do ano, mas não tem nada oficial por enquanto em cima da mesa. Tá bom, então tá respondido, tá? Quem tiver mais dúvidas sobre o Corinthians pode mandar aqui. Mas tem uma parada aí do André que, se for vendido, já tem um guerreiro aí de olho. Pro Corinthians, sim, um volante. Se o André for vendido, né? Ah, é? Como é que é, Bruno? Falta um pouquinho aí, ó, 1.500. Mas tudo bem, a gente vai abrir uma exceção. Não vou abrir exceção, não. 1.500, então, pra gente falar sobre isso. Setentinha, 75, vai. Vai. Vamos. Quem que tá aqui? Deixa eu ver o chat, ó. Samuel Batista. Abner Vinícius, do Flamengo, lateral. Mas, enquanto isso... Não, só para reforçar em relação ao André, assim, esse jogador, enfim, que vamos agora esmiuçar sobre o futuro dele, esse alvo do Corinthians, não que o Corinthians vai vender o André para contratar esse jogador, é o caminho inverso. O Corinthians vai contratar esse jogador ou busca contratar esse jogador porque precisa vender o André. Não é uma questão contrária, tá? Senão muita gente começa a tirar aqui uma interpretação que eu até entendo, mas eu quero aqui explicar. Não é assim, o Corinthians vai se desfazer do André porque urge para contratar fulano. Não, esse fulano passa a ser uma opção porque o Corinthians tem a necessidade de vender o André e não só. Então, neste caso, uma peça de reposição ou potencial peça de reposição. Olha lá, já estourou, já chegou. A Fiel sempre engaja bastante. Não, a Fiel é demais, cara, esquece. Sempre dispara o relógio aí do Vagninho. Então, vamos lá, essa informação, então, envolvendo o Corinthians e o cara que está ali na nossa thumb, tintim por tintim com o Bruno Andrade agora. Tintim por tintim. Olha, se eu soubesse falar francês, era espetacular. Caberia na perfeição agora. Eu só sei o ça va, ça va bien, bonsoir, bonsoiré, etc. O Corinthians tem interesse e avalia, já não é de hoje, tem alguns dias, a contratação do Bakayoko, ou no caso em francês, Bakayoko. É um volante de 31 anos, está livre no mercado agora. Ele que tinha contrato com o PAOK da Grécia na temporada passada, terminou o contrato, encerrou um contrato em janeiro, ou seja, está livre no mercado desde janeiro, mas continua treinando, enfim, em casa, se recuperando, se reorganizando para buscar o quanto antes um novo clube. E o Corinthians trabalhando com a ideia de vender o André. Aliás, importante aqui, o Corinthians praticamente hoje se arrepende de não ter negociado o André lá atrás com o Milan. Essa é uma informação nova também que acho que não custa reforçar. Evidentemente que depois daquele momento o André caiu de rendimento. Coletivamente o Corinthians também não foi brilhante, mas o André caiu de rendimento. E até por conta disso, e aproveitando agora que o jogador está bem, o Corinthians trabalha com a ideia de vender o André e só vai contratar uma peça de reposição, naturalmente, claro, perdão a redundância, se vender o André. Então é um trabalho primeiro vender o André. Como eu disse, não tem proposta oficial por enquanto em cima da mesa, mas o futebol europeu chama pelo André e é um negócio que, ao que tudo indica, vai acontecer aí nos próximos dias, no mercado agora de verão da Europa. Vendendo o André, portas abertas então para o Bakayoko, que, como eu disse, já é um nome que o Corinthians avalia e observa já tem alguns dias. Então o Corinthians tem na perfeição a parte física do jogador, a parte clínica do jogador, já sabe quanto o jogador quer para poder trabalhar no futebol brasileiro e ele tem essa vontade. Aliás, eu ouvi que ele prefere o Corinthians, já pintou muita coisinha para ele, muita coisa pequena, muita coisa grande, mas o Corinthians nesse momento é o desejo do Bakayoko, ou seja, conta com o desejo do jogador de jogar no Brasil, jogar no Corinthians. O impacto midiático do Memphis, agora também do Lingard, chamou a atenção do Bakayoko, isso também mexeu ainda mais com ele, então está à espera de uma proposta oficial do Corinthians. A parte financeira, o Corinthians não teria que comprar o jogador de ninguém, ou seja, é um processo direto jogador e Corinthians, e o jogador está dentro do teto salarial que o Corinthians estipulou
com a nova diretoria, enfim, com Marcelo Paz, que é ali entre 700 mil reais por mês, entre 700 e 800 mil reais por mês. O Bakayoko não ultrapassaria esse teto salarial do Corinthians. Então, nesse momento, é uma avaliação, o jogador agrada, tem ali um interesse interno, mas só vai acontecer alguma coisa de forma concreta quando o Corinthians estiver num processo mais encaminhado de venda do André. Mas é isso, Bakayoko, 31 anos, ex-Chelsea, ex-Milan, ex-Mônaco, ex-Rennes, ele estava na Grécia, como eu bem disse, é um dos alvos, mas pelo menos em relação a nome, né, a parte internacional é o nome mais pesado aí para reforçar o meio-campo do Corinthians no meio do ano. A Fiel vai invadir o Instagram do cara agora. Deixa eu ver aqui. O Fabrício já tô seguindo. Vem ser feliz no Coringão. Vou começar a seguir. Já chegou? Chega quando, pai? É assim. Deixa eu ver. Bakayoko. O Baby tá seguindo? E ele quer, viu? E isso é importante. O jogador quer. Opa! Então... Olha, isso aí é notícia quente. Já está trazendo o noticiário fervendo. Isso aí do que o jogador quer, numa negociação, quem decide muita coisa é o jogador. Ô Bruno, só uma coisa que eu não entendi. Já é o Corinthians procurando ou o jogador foi oferecido? Não, o nome foi oferecido, é isso. O nome foi oferecido e o nome agradou. E aí o Corinthians foi tentar entender quais eram as condições, quais são as condições. E aí entendeu que muitas vezes o jogador é oferecido por terceiros, o jogador nem está sabendo. Nesse caso, não. Quando o nome chega ao Corinthians, já chega com o sim do jogador, já chega ali com uma avaliação financeira e o Corinthians sabe que o jogador está dentro do seu teto salarial. Aliás, até posso falar um pouquinho mais depois sobre como o Corinthians enxerga o mercado de contratações agora no meio do ano. E o Bakayoko tem tudo a ver agora com essa tentativa, no caso, de nova filosofia. Então, é um jogador que está no teto, não joga desde janeiro, evidentemente que isso pesa contra, mas tem treinado, não está machucado, não vem de uma grave lesão, nada desse jeito, ou seja, não é preocupante nesse ponto e quer muito. Ele acompanha aquilo que o Memphis tem feito, a repercussão agora também daquilo que o Lingard tem feito. Não é um pedido do Memphis, tá? É importante frisar isso, é uma não notícia, mas é importante frisar. Assim como o Lingard não foi um pedido do Memphis, foi uma coincidência terem jogado juntos no United. O Bakayoko não tem nada a ver com o Memphis. Claro que o Memphis, até pela figura internacional que conhece o jogador, se calhar até foram adversários na Europa, mas não é um jogador que o Memphis Depay pediu, ou o Memphis quer o Bakayoko para poder renovar com o Corinthians. Não tem nada a ver, são situações totalmente distintas. O Bakayoko é outra questão, o Memphis é uma outra questão. Então é uma questão que, como eu disse, não tem uma negociação em andamento, porque o Corinthians já avisou e determina o quê? Primeiro eu preciso vender o André, para depois eu pensar na peça de reposição. Tô vendo aqui os seguidores, né? Tô vendo aqui que tem o William, ó, que segue ele, né? O William que tá lá no Grêmio. Do Chelsea, né? Jogou no Chelsea com ele. O Leonardo Jardim segue ele. O Jardim? No Mônaco, né? É. A torcida do Timão invadiu já? Já. Vamos lá, ó, a torcida do Timão que tá vendo Fala Fonte já podia entrar lá agora, hein? Vem pro Coringão, um monte de coisa. Olha lá, ó. Sai da minha câmera. Não, vamos. O Corinthians avalia há alguns dias nos bastidores a contratação do experiente volante francês Bakayoko para suprir uma eventual saída de André para a Europa, segundo apurou a ESPN. Livre no mercado desde janeiro passado, quando deixou o PAOK da Grécia, Bakayoko é visto como um dos nomes mais fortes na lista de reforços do Timão para o meio do ano. O francês encaixa no perfil de jogador que o clube alvinegro pretende buscar na próxima janela de transferências. Experiente, sem clube e com o salário dentro do novo teto salarial do elenco, abaixo dos 800 mil por mês. Aos 31 anos, Bakayoko trabalha com a preferência de jogador no futebol brasileiro. Sobretudo no Corinthians, tem acompanhado o impacto de Jesse Lingard e, claro, Memphis Depay. Para avançar com a contratação do volante francês, o Timão definiu que precisa antes vender André, que voltou a despertar o interesse de clubes europeus nos últimos dias. Neste momento, entretanto, não há qualquer negociação oficial em andamento, nem pela venda de André, tampouco pela chegada de Bakayoko. Antes da curta passagem pela Grécia, Bakayoko construiu um longo currículo na França.
Rennes, Mônaco e Lorient. Na Itália, Napoli e Milan. E também na Inglaterra, Chelsea.